Igreja, vamos abrir os nossos corações hoje para a gente aprender uma palavra correspondente àquilo que Deus espera de cada um de nós, como homens e mulheres que assumimos um compromisso de servir a Deus, de ter ali um relacionamento com Jesus, unindo as nossas forças. Vamos abrir as nossas Bíblias em livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 6. A Bíblia diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas que aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, porque em seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, fazemos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A palavra hoje é um alerta para nós, homens e mulheres que começamos a servir a Deus, porque muitos de nós estamos acomodados, muitos de nós não vamos ser justificados por Deus no dia de juízo final, porque como servos e servas de Deus, nós não fazemos nada para somar no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja, presta atenção, quando a gente conhece Cristo, uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a palavra verdadeira é pregada, que a gente está do lado do mal, que a gente está fazendo as coisas más, as coisas ruins. A gente entende que a gente tem que parar de fazer as coisas más para caminhar em direção a Cristo. Então você fala: pastor, parei de beber, maravilha. Parei de fumar, maravilha. Parei de adulterar, maravilha. Parei de fornicar, ótimo. Parei de roubar, ótimo. Parei de traficar, ótimo. Parei de ser bandido, maravilha. Então você saiu do mal, certo? Parou de fazer o mal. Mas aonde está sendo somado com Deus o bem? Como nós queremos ceifar coisas boas se nós não fazemos as coisas boas? Nós estamos acomodados. Nós temos que entender que o mundo globalizado, trabalhamos dobrado e ganhamos menos, mas nós não podemos deixar o tempo importante que é para Deus. Eu não entendo hoje, meus irmãos, presta bem atenção, uma coisa simples que eu vou explicar para você. Quando você vai num cartório, você tem um documento e você autentica, amém? Assinatura, amém? Você já sabe o que é isso? Já tem acesso, é que tem pessoas que nunca teve acesso a um cartório. Agora você tem que entender o que é mais valioso: assinatura autenticada ou documento escrito? É o documento escrito, porque a assinatura só autentica, reconhecimento autentica que aquilo existe. Imagina você chegar e falar: fiz um contrato, 5 páginas, legal, está tudo em branco e só tem a autenticação, mas e aí, quais as regras do contrato? Então o mais valioso é o contrato do que a autenticação, porque a autenticação só prova que o contrato é verdadeiro, mas você não vai reger o contrato perante o que está na autenticação, que é só um selo. Você vai reger o contrato perante o que está escrito, amém? Quando nós falamos de milagre, nós falamos de revelação, isso autentica o Evangelho de Cristo, isso autentica o Evangelho de Deus, isso autentica o poder de Deus, isso autentica quando Jesus diz que faremos obras maiores que a deles, amém? Mas nós temos que entender que a autenticação não é mais importante do que o contrato que rege as nossas vidas. Então hoje nós estamos dando ênfase e nos preocupando mais com a autenticação do que próprio conteúdo do contrato. É o conteúdo do contrato que rege a tua vida, é o conteúdo do contrato que te limpa, que te purifica, é o conteúdo do contrato que vai te salvar, é o conteúdo do contrato que vai te abençoar, mas você está focado na autenticação. Se nós abrimos uma igreja de lado de revelação, entra 1000 pessoas lá, mas quando você vem trazer as regras do contrato, entra 10 pessoas aqui. Só que a Bíblia está dizendo que essas pessoas estão zombando de Deus, e de Deus não se zomba, porque tudo que nós semearmos, nós colheremos. E nós estamos na igreja e muitos de nós semeando para a carne. Só que quando semeamos para a carne, nós colhemos a corrupção, nós colhemos a iniquidade, a transgressão e as coisas ruins. Nós temos que parar de semearmos para a carne e começarmos a semearmos para o Espírito. Igreja, a palavra é muito clara em de nós todos pararmos de fazer o mal, mas a gente tem que acionar um outro lado nosso,
começarmos a praticarmos o bem, fazer o bem. A palavra está dizendo no versículo 6 de Gálatas 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas que aquele o instrui. Nós temos a palavra em Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante, que é um ponto predominante para a nossa salvação. Deus me usa para instruir a você a participar, e a igreja não participa, a igreja não se une, a igreja não quer assumir compromisso, e no dia do juízo final, nós vamos querer entrar no reino do céu, mas vamos estar faltando as coisas que nós precisamos fazer, o bem. Olha o que a palavra diz, Mateus capítulo 25, versículo 31, Mateus 25, 31, para a gente aprender um pouquinho mais com a palavra do nosso Deus. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho de Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas o cabrito à sua esquerda. Direita, salvação; esquerda, inferno. Então ele diz que vai ter uma separação, amém? Aí nós precisamos entender qual o critério que ele vai usar para separar. Qual o critério que ele vai usar? Ele não vai chegar a olhar para um: ah, você é ovelha, você é cabrito, você é ovelha, você não é, eu sou cabrito, você é ovelha. Não, ele tem um critério. E esse critério, não é ele que faz eu ser uma ovelha, faz eu ser um cabrito. O critério é que nós nos fazemos no mundo espiritual cabritos, ou nós nos fazemos no mundo espiritual ovelha. No dia do juízo final, a nossa prática, o nosso bem, a nossa vivência da palavra de Cristo nos dá o direito de chegar diante dele como ovelha do lado direito. Mas a nossa desobediência, male frequentamos a igreja, quando vamos ir atrás de bênção, carro, casa, dinheiro, riqueza, bens materiais, não obedece o evangelho, não vive a fé lá fora, não se envolve com as coisas de Deus, está me moldando, me formando, me transformando em um cabrito que está do lado esquerdo. E aí chega alguém para você, fala que você está salvo. Se o inferno é salvação para você, amém, não vou nem discutir, não vou nem tirar a tese. Mas se a salvação para você é o reino de Deus, abra os teus olhos, porque ele está dizendo que há uma separação, e ele usa um critério, como ele está falando em Gálatas 6, Mateus 25, eu tenho várias outras passagens. Vamos dar continuidade aqui, no versículo 34, ele diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. E no 37, então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre o que veste aos um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Nós temos que semearmos para o Espírito e não para a carne. Nós temos que fazer o bem, nós temos que nos unirmos, orar uns pelos outros, jejuar uns pelos outros, orarmos pela obra, pela igreja, pela propagação do evangelho, colocarmos a mão no arado. Nós não podemos acreditar que a igreja ela vai colocar uma placa lá fora: contrata-se uma pessoa para ajudar, cuidar das crianças, contrata uma pessoa para ajudar a limpar a igreja, contrata uma pessoa para poder cuidar dos jovens, e aí vem um ímpio, traz um currículo, traz uma ficha e você contrata, porque não tem ninguém na igreja que se voluntaria para poder colocar a mão no arado. Assim nenhum de nós vamos entrar no céu. Semeamos para a carne. Todo final de semana, quando nós estávamos no mundo, era balada, zoeira, bebida, festa, cachaça. Eu lembro na minha adolescência,
que para mim começava era quinta, sexta e sábado e domingo. Muitas vezes dava 11 horas, meia-noite, não tinha muita coisa. A gente pegava as motos e o carro e saía nos bairros para achar uma festa e entrar de bicão. A gente saía procurando balada, irmão. E quando achava um, encostava as motos, bobeou, a gente estava lá dentro. Meu tempo tinha isso, bicão. E hoje? Será que nós saímos também nas madrugadas de final de semana? Não para procurar uma festa, não para procurar uma balada, mas procurar pessoas que estão lá caídas, sofridas, debilitadas, precisando do nosso amor, as nossas mãos sejam estendidas? Ou nós estamos deitados em nossa cama, agasalhado, quentinho, esperando Jesus chegar para nos salvar? Nós semeamos para a carne mesmo estando dentro da igreja, porque nós fazemos as coisas que satisfazem a carne. Para as coisas do mundo não estamos cansados, para as coisas do mundo achamos forças, para as coisas familiares não estamos cansados, para nossas viagens achamos forças. Mas já percebeu que para as coisas de Deus não temos tempo e estamos cansados? Você acha que nós estamos enganando a quem, igreja? A Bíblia nos sentencia, Alan. A gente está tão bem, traz uma palavra tão bonita, a gente glorifica a Deus, as nossas crianças louvam, adoram, faz aqui os teatrinhos delas, os nossos jovens estão se unindo para poder se dedicar, assumindo compromisso com a gente para estar na linha de frente, o grupo de louvor se dedica, a igreja se une, a gente glorifica, abraça um ao outro, evangeliza, traz visitante. Quer dizer, em vários pontos nós estamos de parabéns, mas em alguns pontos nós estamos falhando e nós precisamos abrir os nossos olhos e nos alertarmos. Porque há uma contrapartida. Veja como molda um cabrito. Na mesma passagem, Mateus capítulo 25, versículo 41 em diante. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que é os cabritos: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Já viu? O inferno é preparado para o diabo e para os anjos. Nós estamos indo lá de bicão. Olha aí, ó. Você acredita, Alan? Tem um negócio que é preparado para um povo, né? E se não é para nós, a gente entra, a gente é o quê? Bicão. Então o inferno é preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas o que nós estamos indo fazer lá, irmão? Mas a gente não está indo porque a gente quer. A gente está indo porque nós estamos cegos espiritualmente e não estamos fazendo o que devemos fazer para virar uma ovelha. Estão atrás do selo da autenticação, mas deixaram de lado o que rege o contrato da sua vida para você entrar no reino dos céus. A gente tem uma igreja de revelação, ela lota. A gente tem uma igreja de reteté, ela lota. Se a gente tiver uma igreja que todo mundo fala em línguas, ela lota. Ainda mais o The King, The Power e The Best, a igreja vai lotar. Porque procuram um selo da autenticação, que autentica o Evangelho de Cristo. Sim, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus abençoa, mas o que salva é a regra do contrato, a palavra de Cristo. Bate palmas para Jesus. E ele diz em Mateus 25, 42: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te ajudamos, não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, sempre que deixaste de fizer a um destes meus pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Então irão este para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Entende? Paramos de beber, joia. Paramos de fumar, joia. Paramos de adulterar, joia. Paramos de fornicar, joia. Paramos de usar droga, joia. Paramos de fazer o mal para as pessoas e para nós mesmos, joia. Mas só isso não leva a nós para o céu. Só isso não nos molda como ovelha. Precisamos começar a fazer o bem, sem interesse. Sem interesse. Porque o bem com interesse anula o amor de Deus. Porque 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 em diante, os frutos do amor, ele é muito claro, que não busca os seus interesses. Nós temos que fazer voluntariamente, com amor em nossos corações. Então ele vê, molda-se uma ovelha que pare de fazer o mal,
mas ela complementa fazendo o bem. Molda-se um cabrito, que de repente parou de fazer o mal, mas ele foi pego não fazendo o bem, e ele foi condenado para um inferno, varão, que não foi feito para nós não, foi feito para o diabo e os anjos. A gente está indo lá de bicão. Amém? Aí voltando para Gálatas, capítulo 6, versículo 7, Gálatas 6, 7, não vos enganeis. Olha, a Bíblia ela é tão categórica, quando ela diz mas, não, porque, não vos enganeis, não vos deixeis enganar, quer dizer que não tem contrapartida, não tem um acho, eu não vejo, eu não enxergo por esse lado, eu vejo diferente, meu Jesus é diferente, é texto de fora. Não vos deixeis enganar por pessoas que não querem viver a verdade. E ele diz, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também fará. Você quer ceifar uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida de paz. Você quer ceifar o seu celeiro cheio. Você quer colher um celeiro cheio. Quer colher um trabalho bom. Você quer colher uma roupa para te agasalhar no frio, como está chegando agora. Você quer colher uma cama, um colchão quentinho para dormir. Você quer colher um alimento na mesa. Você quer colher o amor das pessoas. Mas a Bíblia diz que só vai colher se semear. Se você não semeia, não tem nada disso para você colher. E aí nós estamos na igreja vivendo pior que o ímpio. Irmã, você sabe que as pessoas perguntam para mim, que é assustador, o crente fala assim, pastor, eu ouço o senhor, eu acho que o senhor é muito inteligente. Aí eu penso, deixa ela saber que eu tenho quarta série. Aí a pessoa fala para mim várias vezes, por que que o meu vizinho é pecador, cachaceiro, prospera e eu que estou na igreja não prospero? Já viu a pessoa perguntar isso? Talvez você já perguntou para você. Entenda o que você está plantando para colher. Porque eu entendo assim, se nós plantarmos o mal, colheremos o mal. Se nós plantarmos o bem, colheremos. Se nós não plantarmos nada, vamos colher o quê? Mas se nós não colhemos nada, esse nada não faz com que a gente se transforme em uma ovelha. A ovelha, para se transformar realmente numa ovelha, um cabrito que vem do mundo para virar uma ovelha para ser salva, ela tem que começar a fazer o bem. Então se nós fizermos o bem, semearmos o bem, amarmos uns aos outros, carregar a cruz uns dos outros, suportar uns aos outros, evangelizar, levar a palavra, falar do amor de Cristo, jejuar, se revestir e cumprir a nossa missão como cristão, toda essa semente que você semeia em prol do teu próximo, em prol do amor que Deus fala para você e eu temos com as pessoas que estão na igreja, que é os domésticos da fé e as que estão lá fora, vai fazer com que isso gere uma árvore frondosa, vai dar fruto, e você vai colher bênção, vai colher cura, vai colher milagre, vai colher vitória, e no dia do juízo final nós vamos colher o reino de Deus, porque nós somos ovelhas doutrinadas, alicerçadas e moldadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá glória e bate palmas para Jesus. Fala, Deus, para este povo aprender. A palavra de Cristo não é a autenticação, a palavra de Cristo é o contrato que rege a nossa vida. A cura, o milagre, as coisas que Deus faz em nossas vidas autenticam o ministério de Cristo pelos sinais, mas é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que salva. Entende, igreja? E olha o que ele diz no versículo 8: porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. No mundo a gente semeia para a própria carne, concorda? A gente bebe para a carne, fuma para a carne, bebe para a carne, fornica para a carne, engana as pessoas para ganhar dinheiro, para regalar a carne, faz falcatrua, rouba, entra na bandidagem, faz tudo para a carne, amém? Vai no pagodinho, vai no pancadão, vai no funk agora, para a carne, tudo para a carne. E cada vez pior. Que nem ontem nós tivemos uma reunião com os jovens, tentando ajudar os jovens, falando para os pais trazer os jovens. Se você entendesse hoje, no meio do pancadão, no meio do funk, existe um negócio chamado roleta. Roleta de jovens.
Roleta você entende que tem vários pontos, não vou entrar em méritos. Se vocês entendessem o que está rolando nesses lugares, o que é essa roleta e muitas outras coisas também, você ia falar que, pastor, deixa eu montar uma barraca aí na igreja e deixar meus filhos viver aí dentro, porque não podem nem sair para o mundo. O mundo jaz no maligno, irmão. O mundo jaz no maligno. Sempre foi. Mas cada vez está pior. A igreja, que somos nós, a própria igreja, é a única base de esperança, como nós falamos hoje. Se eu estou em Cristo, obedecendo a sua palavra, porque João não fala, aquele que estão na igreja, o que pedir recebe, não. Ele fala, aqueles que obedecem, guardam e praticam os seus mandamentos. Aonde menos tem pessoa que quer guardar e viver o mandamento de Cristo? Dentro da igreja. Aonde tem menos pessoa que querem a verdade? Dentro da própria igreja. Porque querem semear para a carne. Você dá o seu voto, você dá o seu sacrifício no altar em dinheiro, você entra na fogueira santa, paga R$1.000 para pegar o rosa, paga 500 para pegar o sal, paga 5.000 para entrar na fogueira santa, tudo isso semeando para a sua própria carne, porque você está fazendo esse ato financeiro, ou qualquer tipo de ato, porque você está interessado na promessa que vão te dar de vitória, que vai regalar a sua carne. Estão colhendo destruição. Mas o que semeia para o Espírito, porque ele diz, porque o que semeia para a carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. E o que nós podemos semear para o Espírito? Um tempo da nossa vida todos os dias para ler a Bíblia, um tempo da nossa vida todos os dias para orar e clamar, porque é o Espírito que leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis, um tempo da nossa semana para orar na madrugada, um tempo da nossa semana para jejuar, um tempo da nossa semana para que o nosso corpo com o Espírito que habita em nós possamos ser adoradores em Espírito e em verdade, porque Deus está nos procurando, Ele quer nos encontrar. E se você procura alguém, alguém te procura e quer te encontrar, porque tem um algo para te dar, para te entregar, tem um algo para te fazer, uma notícia para te trazer, e Deus não traz notícias ruins, Deus traz notícias boas, e Ele está te procurando, mas Ele deixa para você nessa noite abrir o seu coração, e através do Espírito que você habita na sua alma, no seu corpo, comece a semear para Ele. Entende, igreja? Faz parte. Mateus 25, 31 ao 40 é as ovelhas. Na mesma base, Mateus 25, 41 em diante é os cabritos. Se você voltar um pouquinho, Mateus 25, 1, até o 29, a parábola das 10 virgens. As 10 estão na igreja, 5 preparadas e 5 não. 5 foi para o céu e 5 foi para o inferno. Estamos preparados? Precisamos nos preparar. A igreja não é um lugar da gente ir lá sofrendo o que eu digo assim, como se fosse um sofrimento. Eu tenho que ir para a igreja, meu Deus. Ai, não. Nós somos a igreja, a gente vem só no salão. E tudo isso faz parte da nossa salvação. Faz parte da vida eterna, do reino de Deus. Nós precisamos abrir os nossos olhos. E olha o que ele diz no versículo 9: e não cansemos de fazer o bem. Tem gente que nem começou a fazer, já está cansado. Já está cansado. Irmão, vamos voluntariar. A gente vai arrecadar alimento no mercado. O irmão não quer tirar um sábado aí para ajudar a gente. Ah, irmão, estou tão cansado, sabe o que é? Eu ando trabalhando muito, cheio de problemas, cheio de hora extra. Está aí, semeando para a carne. E no momento que tem para semear para o Espírito, estamos cansados. Você acha que Deus vai falar, não, esse aí está livre, tadinha, estava cansados. Não tem cansaço para quem tem Cristo. E quando você vai fazer a obra? Eu acordei sexta-feira às 5 da manhã, fui fazer a obra, fiz a programação, fiz reunião, organizei o escritório, saí meio-dia, fui fazer uma reunião com o pessoal, fui para uma clínica de pessoas que estão se recuperando de drogas, 40 e poucas pessoas, fiquei lá até 6:30 da tarde, pregando a palavra, evangelizando, falando com aquelas pessoas carregadas espiritualmente.
Saí de lá, vim para casa, levei a Priscila para comer o hot dog que eu tinha prometido com o Jojo, comemos hot dog, cheguei em casa, levantei ontem no sábado, vim para casa 10 horas fazer a reunião, terminou a reunião meio-dia, 1 hora, fui para casa, tomei um banho, voltei às 4 para fazer a reunião com os jovens, fiz a reunião com os jovens, a gente se dedicou, saí daqui quase 6h30, 7 horas, cheguei em casa, tomei banho, jantei, descansei um pouquinho, levantei às 3 para orar e estamos aqui hoje. Você acha que eu acho energia na onde? O Red Bull? Você acha que eu tomo um Red Bull e dá asas? Quem dá energia? Jesus Cristo. Essa força você vai encontrar em Cristo. Você vai encontrar em Deus. Eu saí da clínica com a pessoa que me levou. Ela está começando a caminhar com Cristo. Ela falou: irmão, estou tão cansado, tão arriado. Eu falei: irmão, isso aí é espiritual. Porque ali está carregado. São pessoas que chegaram da droga. Tinha 4 meninas que acabaram de chegar um dia antes. Então quando você busca força, alegria, às vezes você fala assim: pastor, eu vou cuidar da igreja, cuidar das coisas, mas quem cuida dos meus, quem cuida das minhas responsabilidades? Poxa, acabamos de falar, confia no Senhor, entrega o seu caminho a Ele, confia nele, e o mais Ele fará. Irmão, você vai trabalhar, larga os seus filhos pequenos em casa, porque não tem com quem deixar, não tem babá, não tem escola, e você fala: meu Deus, está lá, confia as crianças, de repente, numa outra criança de 10, 11 anos, mas você não quer confiar em Deus? Sem a gente nos unirmos para semearmos para o Espírito, nós infelizmente vamos semear para a carne, ou vamos deixar de semear. Quando você vai para Apocalipse, quem semeia para a carne, vamos dizer que é frio. Quem semeia para o Espírito é quente. E quem não semeia para nada é o quê? E Jesus fala que vai fazer o quê com essas pessoas? Vomitar. Você semeia para o seu próprio espírito? As nossas orações todos os dias, o nosso coração ligado em Deus para ler a Bíblia, a nossa conexão espiritual, aquele momento que a gente para orar, louvar, adorar a Deus, se conectar com Deus, ficar em espírito. Nós estamos semeando para o nosso próprio espírito. Não precisamos nem falar de semear para ajudar outras pessoas. Muitas vezes nós deixamos de semear para nós mesmos, porque hoje você está preocupada com o selo que autentica e deixando a palavra do contrato que rege a tua vida. E o machado já está posto à raiz. Se no dia do juízo final eu e você chegar lá, na presença de Cristo, estando dentro de uma igreja semeando para a carne, nós somos cabritos e não entraremos no reino de Deus. A igreja, ela te autentica como cristão, mas o que rege a tua vida não é a autenticação, a placa da igreja, uma teologia. O que rege a minha e a sua vida para a salvação, ou para entrar de bicão no inferno, é a palavra de Cristo, a palavra de Deus. E eu fui dormir, era quase meia-noite, nem pus o relógio, falei: Senhor, me dá forças, 3 horas, quero orar e buscar o Senhor. 10 para as 3, faz assim, ó. Toim. Você já abre o olho, pega o celular, vai 10 para as 3, é Deus. Entende? Então veja, igreja, quando você ora, você reveste você mesmo. Quando você lê a Bíblia, você está aprendendo aquilo que você vai praticar para se livrar das armadilhas. Quando você se envolve com as coisas de Deus, nós estamos semeando para o Espírito, e nós vamos colher vida e vida eterna. E olha o que ele fala, para nós encerrarmos aqui, no versículo 9: e não cansemos de fazer o bem, porque em seu tempo faremos. Se nós fizermos um bem no nosso tempo, nós faremos, nós colheremos. Se nós não fizermos o bem, nós o quê? Desfaleceremos. Vamos enfraquecendo, desfalecer, sabe? Quando a pessoa não come, ela não bebe água, está andando na rua naquele calor, de repente ela começa a passar a mão, a perninha vai indo, puf, caiu. O que aconteceu? Ele não almoçou, ele não jantou hoje, ele está desempregado, não tem dinheiro, está sem comer nada, está o dia inteiro assim. Aí. Só que esse desfalecer não é o teu corpo, é o espiritual. Estamos desfalecendo
morrendo, varão, é a palavra certa, né, para trazer no espiritualmente. Estamos fracos espiritualmente. Estamos frágeis espiritualmente. Qualquer coisa nos abala. Qualquer coisa nos põe numa depressão. Qualquer coisa pensa em desistir da vida. Qualquer coisa pensa no suicídio. Qualquer coisa olha para você mesmo e acha que a tua vida é um passo para frente e 10 para trás. Pode até ser, se você estiver no caminho e do lado de cabritos, como um cabrito. Mas se você estiver com Cristo, não tem passo para trás, só tem passo para frente. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o Pai não está atrás de nós, o Pai está na nossa frente, adiante de nós. Porque Paulo fala, pastor, eu deixo as coisas que para trás ficaram e olho para os que estão na minha frente e vou avançando a cada dia sobre elas. Então nós temos que sair daqui hoje renovados na fé, dizendo: Senhor, do Senhor eu não zombarei mais. Se eu zombei do Senhor pela minha cegueira espiritual, pela minha falta de conhecimento, eu agradeço ao Senhor pela vida do Gregorucci hoje, que trouxe essa palavra para abrir os meus olhos e alertar. Vou sair daqui, não quero mais depressão, não quero mais suicídio, não quero desistir da vida, não quero parar, não quero mais sofrimento, eu não quero mais dor, eu não quero mais pensar negativo, eu quero pensar, agir e tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. Porque a partir de agora entendi que além de não fazer o mal, eu tenho que dobrar a minha porção fazendo o bem. Bate palmas para Jesus. E aí ele diz, no 10, por isso quando tivermos oportunidade, façamos o bem. A todos, mas primeiro aos domésticos, somos nós. Então nós temos que fazer o bem a todos, mas primeiro a igreja, a nós. Fale para o seu irmão, para a sua irmã, né? Principalmente aos da família, aos domésticos, nós. Vira para o seu irmão e fala assim: irmão, ou irmã, né? Irmão, irmã, eu aprendi que eu tenho que fazer o bem para você. O que eu posso fazer por você? Aí você vira para ela e fala assim: ore por mim, ore pela minha família, ore pela nossa igreja. Assim também eu vou fazer por você. Como? Orando por você, orando pela sua família, orando pela nossa obra. E juntos encontrar forças, ânimo um no outro, para fazermos a obra de Deus. Bate palmas para Jesus. Fala para o seu irmão: vamos fazer um acordo hoje? Quando eu empacar, você me empurra. E quando você empacar, eu te empurro. Bate palmas para Jesus. Bora, irmão, bora. Vamos, bora, vai. Não para não. Amém, igreja? Amém? A palavra hoje falou grandemente aos nossos corações. Estamos nos preparando para o reino, e isso faz parte dessa preparação. E o dia que você se envolver de coração, de verdade, você vai ver uma alegria e o prazer. Eu fui nessa clínica sexta-feira, 43 meninas, né, várias idades, desde 16 anos até 30 e poucos, lá 40, totalmente dependente. Meia palavra que você abre para falar do amor de Cristo é o suficiente para as pessoas se desabarem. Isso me anima, porque às vezes eu falo para Deus: Senhor, quem criou na nossa pregação? Que a gente prega, parece que o povo não quer ouvir. Tem um povo que quer ouvir. E essa madrugada eu só falei para Deus: Senhor, se eu estou no povo que não quer ouvir e tem um povo que quer ouvir, se eu estou empacado, me desempaca e me empurra para o lado certo, para me levar a palavra para quem quer ouvir. Deus falou grandemente com aquelas meninas. Saí de lá, antes de sair já vieram marcar: quando que o senhor volta? Quando que você volta? Traz mais a palavra para nós. Falei para o líder, falei: ó, eu sou assim com Deus, princípio, meio e fim, pego aqui e trago para cá. Pode fazer, Gregorucci, o discipulado, e vamos trazer todas elas. E a rotatividade, que a cada 6 meses ou 9 meses sai essa,
recuperado e volta a outra. Eu falei, maravilha, conte com a gente. Você não vê a alegria, a felicidade. Fui no mercado com a Priscila, comprei lá os refrigerantes, 3 fardos, dei para a pessoa lá, que leva para a gente lá na chácara, todo feliz. Aí vem o vídeo, vem a foto das meninas dando risada, contente com o Guaraná. Mas não é o Guaraná, sabe o que é? Nunca tiveram o amor de ninguém. Uma pessoa que está na droga, ninguém está ali para dar amor e carinho, porque eles estão nas drogas. Chega um momento que o pai e a mãe não quer mais, porque tem medo também que eles roubam tudo em casa. E todas as pessoas que chegam nele no meio das drogas, do tráfico, só quer tirar proveito. E de repente, do nada, pessoas que nunca viram eles, estende a mão, abraça, dá amor, dá carinho. Você imagina? É uma clínica que não cobra nada para as pessoas ficarem lá. E é tudo gratuito. E são pessoas simples que comandam. Se nós nos unirmos aqui e dobrarmos a nossa arrecadação de alimento, por que todo mês a gente não pode levar uns 200 quilos de alimento para eles, para ajudar no arroz, feijão? O boi ralado não vai, que está caro, né? O boi está caro, mas eles vão precisar de boi, irmão. Arroz e feijão mata a fome. Eu já saí dali pensando, meu Senhor, como é que eu posso? Eu já pensei, como é que eu posso ajudar essa? Eu falei, quantas clínicas será que tem no Brasil para a gente entrar em todas? Porque a gente quer fazer o bem. E você já tem essa semente no seu coração. Comece a fazer o bem a você mesmo. Comece a fazer o bem aos do seu lar, ao teu esposo, a tua esposa, a tua família. Não sobrecarregue a tua esposa. Não sobrecarregue o teu marido. Gente, presta atenção. Hoje nós vivemos uma dificuldade. O marido perde o emprego, não arruma um outro emprego rápido e ele sobrecarrega a esposa. Gente, eu penso assim: se eu estou desempregado e não consigo trabalhar no trabalho da minha profissão, eu vou vender limão na feira para sustentar minha família, porque isso não é vergonha, isso é dignidade. Às vezes a mulher está vendo que o marido não consegue pagar as contas, por que a mulher também não vai trabalhar, fazer uma limpeza? Não precisa trabalhar todos os dias, mas 2, 3 vezes por semana para sobrar, não. Ela vai lá e sobrecarrega o marido, sobrecarrega. Carga pesada demais quebra o casamento no meio, quebra a família no meio. Em qualquer aspecto, se os filhos carregarem demais o pai, quebra o casamento. Se os pais carregarem demais os filhos, quebra o casamento. Então a dosagem de Deus é cada um fazendo a sua parte. Não adianta só o marido orar pela igreja, pela família, adianta, mas não é só o marido que tem que orar pela família. Não é só a esposa que tem que orar pela família, não é só o filho que tem que orar pela família, a família tem que se converter e orar uns pelos outros. Não sobrecarregue. Não sobrecarregue. Porque às vezes nós estamos cegos espiritualmente. Olha, eu fui mandado embora, legal, eu ganhava 5 mil, eu quero um outro emprego de 5 mil. Meu irmão, no Brasil, se eu arrumar um de 2 está bom, o importante é pôr comida em casa e não sobrecarregar minha esposa. O importante é pôr comida em casa e não sobrecarregar o meu marido. O importante é a gente se unir e ajudar. Deu para entender, igreja? Hoje a tendência das coisas é só diminuir em nossas vidas. A gente não quer que vocês entendam que a gente sobrecarregando uns aos outros, a carga vai aguentar, não vai, uma hora ou outra quebra. No mundo espiritual a mesma coisa. Uma família que não está nos caminhos, que não conhece Cristo, que não ora, o mundo espiritual das trevas é sobrecarregando a família. Amanhã você vai ver casamento destruído, filho nas drogas, filhas na prostituição, brigas e contenda. Tem família, meu irmão, que a polícia está toda hora na porta de tanta confusão. Por quê? Estão sobrecarregados espiritualmente. E o que Deus falou para nós hoje? Não é para nós sobrecarregarmos, é para nós dividirmos, é para nós compartilharmos, é para nós dividirmos o bem, fazemos o bem, orar uns pelos outros, jejuar uns pelos outros, carregar a carga uns dos outros, suportai-vos uns aos outros, exortai-vos e corrigi-vos uns aos outros. Hoje nós vamos sair daqui renovados, fortalecidos com Deus, com um foco maior. Senhor, a partir de hoje, vou pôr 10 minutos a mais em cada oração, para orar pelos meus irmãos e irmãs da igreja, pela minha família. 10 minutos a mais que você põe nesses próximos 20 dias, depois mais 5 minutos, vai chegar uma hora que você está fazendo e cumprindo a tua missão, não sobrecarregando ninguém, nem você, mas tudo que você está fazendo de bem, está gerando fruto na sua
vida e na vida da sua família, porque o bem que você põe, pratica, é uma semente lançada, e a árvore que vai sair, os frutos vão ser bons, e quem vai colher? Você e sua família. Bate palmas para Jesus.